Olá pessoal, na aula passada a gente viu como declarar algumas variáveis e atribuir valores a ela. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente quer que o usuário digite esses valores. Então a gente vai entender como que funciona o comando para fazer esse processo, ok? Bom, então, partindo do pressuposto das variáveis que a gente viu na aula passada, que foi int, float, double e char, a gente vai declarar aqui, então, algumas variáveis para representar esses tipos, né, que a gente declarou aqui. Então, vamos lá. Colocar aqui número inteiro. E veja que agora eu não vou colocar um igual e vou colocar um valor. Eu não vou fazer isso. Eu só quero declarar ela. Ok? Então, vou colocar aqui número float. Lembrando que o float é aquele ponto flutuante, sabe? O double é um ponto flutuante com uma dupla precisão. Então, vou colocar aqui double. E o char, a gente já viu, né? É um caractere. Ok. Beleza, então a gente declarou os nossos 4 tipos aqui que a gente usa. Então, como a gente faria para pegar esse valor? Aqui na linguagem C, a gente possui um comando chamado scanf. Esse comando scanf, ele é responsável por pegar um valor digitado pelo usuário e armazenar dentro de uma variável S que a gente declarou aqui. Bom, e esse comando, ele funciona da seguinte forma. O primeiro passo aqui é colocar aspas duplas, e aqui dentro a gente tem que informar qual que é o tipo de valor que vai ser lido. O primeiro tipo de valor que vai ser lido é o inteiro. Se é um inteiro, a gente tem que colocar %d, ok? Beleza. Só que depois a gente tem que falar o seguinte para ele. Onde é que a gente vai armazenar esse valor que vai ser lido? Bom, por se tratar de um inteiro, então a gente vai armazenar dentro dessa variável aqui. Então a gente tem que fazer o seguinte, colocar e-comercial e o nome da nossa variável, que é número inteiro. Ok? Beleza, então a gente vai fazer isso para os outros tipos também. Só que aqui vai mudar o seguinte. Veja que aqui em cima eu tinha um inteiro, então eu coloquei %d. Agora eu não quero mais ler um inteiro, eu quero ler um float. Por se tratar de um float, então vai ser %f. E aí eu dou uma vírgula e falo onde que vai ser armazenado. Então, e-comercial vai ser um número float. Agora o mesmo processo para o double. Então, por ser double vai ser LF, ok? E aí dou um e-comercial e falo onde que ele vai ser armazenado. Double já está aqui. E aqui, agora vai ser o nosso caractere. O nosso caractere é %C. Aí eu coloco um e-comercial e coloco caractere. Mas tem um porém. Eu não vou arrumar isso, eu quero ver se ele dá esse erro antes para a gente ver e entender como vai ser o comportamento dele dando esse erro. Eu digo dando esse erro às vezes porque esse erro pode acontecer ou não. Isso vai depender de um processo que eu já vou explicar. Bom, então a gente já leu aqui. Vamos ver se ele está executando. Ó, ele executou, então aqui ele vai pedir para a gente alguns valores. Eu vou colocar 10, vou colocar 5.45, 4.658. E tá vendo que ele encerrou o programa, então ele deu o erro que eu estava esperando. Encerrou o programa, mas ele não chegou a pedir o caractere para a gente digitar ele. Por que isso acontece, pessoal? Bom, existe uma coisa chamada buffer de teclado, que é quando a gente digita alguma tecla no teclado aqui, ele armazena esses valores nesse buffer, e quando você lê algum valor de caractere aqui, ele pega de lá. Então ele não chega a pedir para o usuário digitar. Mas você pode falar, eu não queria pegar esse valor lá desse buffer, eu queria realmente digitar. Nesse caso, a gente tem que pegar e limpar esse buffer para conseguir fazer essa leitura. E como é que a gente faz isso? A gente vai pegar e digitar o seguinte comando. Stdin, vamos colocar aqui. Na verdade, deixa eu alterar aqui. Opa. No. E aqui a gente vai colocar o seguinte. Set buff. Então,
vamos pegar de novo. A gente chama esse comandinho aqui, ó, setBuff. E aí, o que é esse stdin? Stdin é o buffer que a gente está falando. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nulo nele. Então, a gente está limpando qualquer coisa que tem lá. E ele estando nulo, aí sim a gente vai conseguir ler o nosso caractere. Então, vamos testar de novo para ver se isso vai funcionar. Bom, vou colocar 10 aqui, 5.45, opa, 4.658, e agora veja que ele fica piscando, pedindo para me digitar algum valor. Então, vou digitar A. Se vocês viram que ele eu consegui digitar, mas ele fechou a janelinha. Essa janelinha fecha, principalmente porque eu estou utilizando o sistema operacional Linux, e aqui, quando o sistema ele termina o meu programa, ele já fecha automaticamente. Se você estiver utilizando no Windows, isso não vai acontecer, ele vai parar e vai ficar ali. Você pode testar e qualquer coisa, mandar um comentário aí caso isso não aconteça. Mas, se você quiser ver isso, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é abrir o prompt de comando aqui. Então, eu dou um Ctrl Alt T, ele vai abrir para a gente vai digitar o comando. Ou existe uma maneira mais fácil, mais simples, que a gente tem que mexer no código para isso, que é colocar aqui, ó, só um get char. A gente não vai passar nada para ele aqui, só colocar isso. Nesse momento, a gente vai ver que ele vai ficar pedindo um valor, mas a gente não vai digitar. Ó, então, 5.45 4. Tá. Aqui. E aí, ó. Veja que ele finalizou, mas ele não fechou a nossa janelinha. Então, a gente consegue ver exatamente o que aconteceu. Então, ele leu todos os valores pra gente. Mas você pode falar, Lucas, mas eu não queria mexer no código. Eu quero fazer sem que ele mexa aqui no código, mas permaneça. Então, a gente tem que fazer da seguinte forma, que é um pouquinho mais difícil. Mas não é coisa de outro mundo não, pessoal. A gente precisa, então, ir no diretório. Então, eu vou navegar aqui rapidinho onde que está isso. Deixa eu ver onde que ele está. Ok. Bom, partindo do diretório que eu estou, então é esse exemplo que a gente quer compilar. Para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente digita G++ e o nome do arquivo. Então, exemplo 1.c. Então, .c. Beleza. Veja que ele compilou, então, e a gente vai fazer o seguinte, colocar ./a.out e vai executar. Né? Apertando o Enter, já vê que ele executou o nosso programa e a gente pode digitar os valores que a gente quer. Então, 10, 5.45, 4.658 e A. Veja que eu tirei aqui, ó, já está salvo, inclusive, aquele flush, né, que a gente colocou aqui para aquele get char, na verdade. Então, se a gente fizer isso, ó, ele leu os valores, mas por que ele não mostrou nada? Porque a gente não mostrou nada, mas ele encerrou o programa e leu tudo certinho, mas ele não fechou nossa janela, tudo que a gente quis fazer estava tudo certo. Ok, então a gente percebeu como é que a gente consegue fazer isso aqui, pela janelinha, mas para adotar ficar mais fácil, eu vou utilizar esse cara aqui a princípio. Novamente, se você tiver no CodeBlocks, usar lá no Windows, provavelmente você não vai precisar de colocar esse cara. Eu só estou utilizando porque eu estou no Linux, ok? Então vou salvar aqui. Só que agora beleza, a gente leu, né, esses valores, só que a gente quer printar esses valores, mostrar para o usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando printf, vai colocar umas aspas duplas aqui, e aqui dentro dessas aspas duplas, a gente vai colocar o texto que vai ser mostrado para o usuário. Então a gente vai colocar assim, número inteiro digitado. Então eu vou colocar aqui, ó, %. Como eu quero um número inteiro, então é %d. Eu vou colocar aqui também no final, contra barra n, para ele pular uma linha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, número inteiro. Veja que aqui eu não preciso colocar e-comercial. O e-comercial só entra no scanf, ok? Então eu vou agora printar os outros valores. Número, inteiro não. Float,
digitado. Pô, ficou tudo errado. Então, porcento F, né? Então, contra a barra N para pular uma linha. Número float. Printf aqui de novo. Número double digitado. Porcento. Aqui eu vou colocar um double, então LF. Então, número double e print F aqui, então a gente coloca número. Opa, número não, né? Caractere digitado. A gente vai colocar aqui porcento. Por ser um caractere, porcento C. Então, caractere aqui. Beleza. Fazendo isso, então a gente vai conseguir ler esses valores e vai conseguir também mostrar para o usuário, né, quais os valores que ele digitou. Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Vou salvar aqui. Ó, deu um probleminha aqui, pessoal. No nosso printf. Qual linha? 16. Verdade, ó. Aqui ele mostrou pra gente, vamos ver o erro aqui e vamos entender. Tá vendo que printf aqui, ó, aqui tá escrito de um jeito e aqui tá escrito de outro? Por quê? Porque esse comando aqui não existe. Eu escrevi errado. Então eu vou só arrumar isso aqui, ó. Printf. Agora veja que todos os comandos estão certinhos. Então vamos salvar aqui e executar novamente. Veja que agora ele executou. Então, aquela coisa, né? O comando está errado. Se o comando estiver errado, realmente ele vai reclamar e não vai executar. Então vamos colocar aqui 10, 5.45, 4.658 e A. Vejam que agora ele conseguiu mostrar pra gente. Faltou só um barra N aqui, tá vendo que eu não coloquei, ó. Número double digitado, não tem barra N. O que ele fez? Ele emendou a linha, ó. Se você não colocar barra N, ele emenda. Mas a gente notou já que o processo está funcionando, beleza? Então, por conta disso, então a gente conseguiu fazer um programinha que lê os dados do usuário e mostra quais dados foram digitados pelo usuário. Ok, vamos para o nosso segundo exemplo aqui, que a gente vai ver alguns outros tipos de dados, né? Que a gente mostrou lá que tem o inteiro, o float, o double e o caractere. Mas existem outros também. Esses outros, eles são uma extensão do que a gente já tem. Por exemplo, o primeiro que a gente tem é esse short. Short, por exemplo, int. Aí eu vou colocar assim, ó. Eu vou digitar primeiro, mas eu vou explicar o que é isso. Short int significa que a gente vai utilizar um número pequeno. Então, por exemplo, 10, 100, 1000. Esses valores são valores pequenos. Quando a gente está lidando com valores muito grandes, por exemplo, 1 bilhão, 1 milhão, esses valores são muito grandes. Então, o short não é indicado. Então, se a gente tiver que fazer um programa que lê idades, por exemplo, a gente poderia utilizar o short, ou somente inteiro aqui. Mas se você quiser deixar mais especificado, mais claro o tamanho dos valores que você está manipulando, você pode sim colocar short. Então veja aqui, ó, aqui eu coloquei 10. Então se eu executar esse programa aqui, o que vai acontecer? Ó? Opa, faltou um ponto e vírgula, né, pessoal? Aí não funciona. Veja que ele executou sem problema nenhum. Mas veja que se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar vários zeros aqui, ele vai reclamar, ó. Aqui, ó, ele executa, mas ele reclama aqui para você, ó. O fato dele executar aqui não significa que deu certo, tá? Porque aqui ele reclama, ó, overflowing conversion. Tá vendo? Ele fala assim que o tipo que você digitou aqui, ó, que você colocou nessa variável, é do tipo long int, que a gente vai ver, mas já dá para supor o que quer dizer, certo? Mas eu declarei short int, então tá muito grande esse valor para esse tipo aqui. Esse tipo é um tipo pequeno, é só um short int, ok? Beleza, então já que a gente entendeu, se a gente passar esse cara aqui, então, para long int, vamos ver o que vai acontecer. Acho que a janelinha não fechou, né? Não fechou. Ó, se eu mudo para long int, eu posso declarar um valor imenso aqui. Ele vai executar sem problema nenhum.
É óbvio que se eu declarar um valor 10 aqui, também vai ser de boa. Porque se ele aguenta um número muito grande, um pequenininho não vai fazer nem efeito. Então, também não seria problema nenhum para ele esse número 10 aqui. Então, aqui eu tenho uma gama de valores muito maior quando eu estou lidando com long int, certo? E aqui eu posso... É muito utilizado esse long int para quando você vai fazer cálculos estatísticos, que tem um valor muito grande, né? Por exemplo, você pode declarar aqui, ó, em vez de int, long float, porque aí vai pegar várias casas decimais. Ou long double também, ele consegue. Opa! Vai pegar várias casas decimais ali, então vai ter uma precisão muito maior. Bom, e por último, esse unsigned, vamos escrever ele aqui, ó, unsigned int, igual a igual a 0, por exemplo. A gente tem que entender que quando a gente declara um inteiro, o que ele é? Lá na matemática, ele vai pegar os números negativos e positivos, certo? Quando a gente coloca unsigned, ele vai desconsiderar o sinal, ou seja, ele vai pegar os números de 0 para frente, ele vai ignorar todos os números negativos. Isso faz com que eu consiga ter um conjunto de números inteiros muito maior do que se eu tivesse números inteiros, números positivos e negativos. Então eu estou considerando só a parte positiva aqui do meu conjunto, certo? Isso aqui serve para a gente, se a gente for, por exemplo, fazer cálculos do fatorial, por exemplo, calcular o fatorial de um número. Então a gente consegue colocar esse unsigned aqui, ok? E aí a gente pega só a parte positiva, já que não existe fatorial negativo, ok? E por último, esse exemplo aqui, a gente vai ver como alinhar os dados num printf. Então, a gente quer fazer como se fosse uma tabelinha, né? Então, a gente vai ver aqui como a gente pode fazer isso. Beleza, pessoal, executando aqui, então, vamos digitar aqui, ó, 10, 20 e 30. Ó, notem que ficou desalinhado. Então, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui para conseguir alinhar isso. Veja que, por que desalinhou? Porque aqui ó, as palavras elas não são do mesmo tamanho. Então, lápis, caneta são palavras de tamanhos diferentes. Então, a gente precisa mexer nesses caras aqui, ó, nesses valores, para conseguir alinhar. Então, vou fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui, como é uma palavra maior, eu vou colocar talvez 3. Fique legal. Aqui é um pouco menor. Vou deixar 5 e 5. Vamos ver aqui agora novamente como é que vai ficar. Então, 10, 20 e 30. Ó, tá quase ajustado. Se a gente pegar e aumentar lápis um ponto, vou botar aqui, mais um, ao invés de dizer 5, vai ser 6, ele vai ficar alinhado. Vamos ver. Então, ó, 6. Novamente, a gente vai rodar aqui, vai executar e vamos ver o que vai acontecer. 20 e 30. Perfeito, ó, tá vendo? Então, a gente tem aqui uma tabelinha já tabulada do jeito que a gente queria, certinho. Né? Então, essa a aula de hoje. Aí, na próxima aula, a gente passa para outro conceito. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, caso queiram deixar aí nos comentários, eu vou estar respondendo também. Posso ajudar se tiver algum outro problema, enfim. Estou à disposição. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí, para fortalecer e me estimular a continuar fazendo mais vídeos, beleza? Falou, até mais.